Bem, Brasil Paralerdos, bem-vindo ao Roteiristas mais uma vez, nossa segunda entrevista, a outra já faz alguns anos, e eu fico muito feliz que você continua aí na operação, denunciando fake news, discurso de ódio. A gente vai ter uma conversa muito boa aqui, contando alguns casos que você tem rastreado, mapeado e denunciado, tanto de discurso de ódio, como algo meio surreal, mas que é a realidade, né? Que é uma tentativa de derrubar a Lei Maria da Penha. Vejam só. Então, eu vou pedir primeiro para você se apresentar. Quem é Brasil Paralerdos? Como é que surge e qual é a sua linha de ação? Legal, Carlos. Bom, Brasil Paralelo surge ali no início de 2022, ano eleitoral, inclusive, mas ele surge do incômodo que foi ver esse crescimento da Brasil Paralelo no discurso de ódio, na desinformação, e a gente viu que não era mais um perfil comum da extrema-direita, era um produtor de mídia grande, é, sustentada pelo grande empresariado, com relações com o grande empresariado, principalmente ali de Porto Alegre, né? Surge ali em torno. Eles se financiam e crescem a partir do Fórum da Liberdade, que é um fórum liberal que acontece em Porto Alegre há muitos anos. E a gente viu que a Brasil Paralelo criou uma capacidade de disseminação de desinformação e de geração de dinheiro mesmo para conseguir montar uma estrutura gigante. Hoje eles têm quase 300 funcionários. Então surgiu desse incômodo. A gente começou postando um fio sobre a história do Brasil, que eles contam a história do Brasil. A gente fala até do ponto de vista supremacista, e justificamos isso com trabalhos acadêmicos, né? Então, tem relativização da escravidão, tem exaltação da violência que os bandeirantes cometeram. Então, todo esse ecossistema que a Brasil Paralelo constrói é o que nos incomoda e a gente parte para combater isso informando, né? Trazendo fontes confiáveis e tal, e mostrando tanto a desinformação como a estrutura da produtora, assim. Acho que é mais ou menos aí. E aí o perfil surgiu no Twitter, né? Hoje ainda é a nossa principal rede. A gente também tem um perfil no Instagram, um perfil no Blue Sky, mas continua sendo nossa principal rede e a gente vai fazendo esse trabalho. E enquanto eles estiverem desinformando, a gente vai estar aqui É, informando e expondo os podres deles, né? é curioso, assim, eu acompanho vocês desde o começo e eu lembro que teve um crescimento grande e hoje vocês estão na tela aqui, né, a página de vocês no Twitter, 62.900 seguidores. Eu não sei se é ilação minha, especulação, mas era para vocês terem muito mais. Não sei se você percebeu, não sei se tem a ver depois que o Elon Musk comprou o Twitter e transformou em X, mas eu tenho notado aqui nas minhas postagens e dependendo do assunto, ela não tem alcance. Eles restringem realmente. Você chegou a avaliar se o crescimento de vocês diminuiu nos últimos tempos e se tem alguma relação com mudança de algoritmo aí no X? Pois é, a gente chegou não a excluir o perfil, mas a gente chegou a abandonar o X. Fizemos essa migração para o Blue Sky. É, conversei com muitos outros produtores de conteúdo e a gente achou que, tipo assim, que não valia a pena ficar no X naquele momento e que valeria a pena todo mundo migrar para ajudar a tornar aquela rede relevante. Assim. Só que a maioria das pessoas não fez essa migração. A gente ficou um tempo sem postar na página e realmente quando a gente voltou, aí eu acho que são dois fatores, né? Tanto o fato do Elon Musk quanto o fato do perfil ter ficado um tempo parado, ele voltou completamente parado, assim. O engajamento muito ruim. A gente consegue, às vezes, emplacar
um, um engajamento um pouco maior, um alcance um pouco maior, quando a gente chega e pede para um outro produtor de conteúdo que é um pouco maior para compartilhar aquele post, a gente consegue um alcance, mas tem sido difícil e eu vejo muitas pessoas reclamarem assim, que o alcance realmente caiu muito nesse pós Elon Musk aí, mas eu não tenho algo concreto assim para te mostrar. É mais a impressão, o que a gente conversa com as pessoas que produzem conteúdo no Twitter. Estou na tela aqui com a página de vocês no Blue Sky, tem 26.100 seguidores. E Lá, eu te falo, o que eu posso lá hoje, que eu compartilhar lá hoje, ele dá mais alcance do que no Twitter. Só que no Blue Sky hoje, no Brasil, ele é uma bolha de esquerda, né? A direita e o público em geral não estão no Blue Sky. Então, assim, ele tem um alcance muito maior hoje. Eu, com menos seguidor, é, tenho, tenho os posts muito mais compartilhados por lá, mas ele não consegue o que o X faz às vezes, que é furar a bolha, você sair do, do falar convertido. Assim. Foi até o motivo que a gente voltou. Assim, estava com um engajamento muito bom lá, mas a gente viu que a gente não estava conseguindo falar para além de quem a gente quem já concorda com a gente, né? Então, até eu por isso estou que a gente até resolveu vendo voltar. aqui na página do Twitter, pelo menos o que aparece aqui dos alcances, né? Você tem aqui, vamos ver aqui uma publicação. Eu acho que os mais recentes aí foram republicações aí. Mas tem um post de Mas tem hoje um aqui aí. seu. Esse aqui é 50 minutos. Tem Isso. 729 para uma conta com 62.900 seguidores. Quer dizer, tem alguma coisa aí tá estranho, né? E esse é o. Esse que a gente publicou hoje, né? Que a gente fez saindo um pouco da Brasil Paralelo, a gente fez um post sobre o Guilherme Derrite, que era secretário de Segurança de São Paulo e hoje é o relator do projeto Antifacção. A gente fez um post no formato que sempre funcionou para a gente. Porque sempre que a gente. Era comum a gente postar em outros formatos, só um tweet, 2 tweets. Isso nunca engajou mesmo. Mas esse tweet de hoje, ele é no formato que mais funciona para a página. E ele é um exemplo do que não ganhou tração aí. É. Então, mesmo esse aqui. Esse aqui é Mas o. esse aí é mais antigo, é o que está De fixado. 22 é o que está um pin ali no início, né? É. De fato, eu acho que tem o algoritmo programado aí para restringir, porque é só você ver quem é que foi autorizado a voltar para o Twitter, né? As big techs estão totalmente alinhadas aí com essa extrema-direita internacional e é um projeto grande, né? O capitalismo é isso, né? Engajar, manter as pessoas aqui e só dar o alcance àquilo que mexe com os afetos e provoca mais engajamento, que é o ódio, né? Quanto mais ódio, mais gente fica furiosa e entra nas redes. E dessa vez muito mais do que no primeiro governo Trump, né? Todos os donos de Big Tech estavam na posse do Trump do lado dele, assim. Então, existe um alinhamento maior do que em outros momentos até. Sim, teve um jantar lá na Casa Branca e várias reportagens aí mostrando como é que as Big Techs estão de braços dados com Israel no genocídio da Palestina, com fornecimento de tecnologia, treinamento, coisas assim impressionantes. Agora, eu lembro que durante o governo Bolsonaro, que foi quando a gente teve a nossa conversa, havia muita produção do Brasil Paralelo em relação àquelas mentiras que o governo contava. Né? A Damares, que era ministra, né? Essas coisas de terraplanismo, as loucuras, ataque às universidades, menino veste azul, menina veste rosa. Depois que terminou o governo Bolsonaro, houve uma mudança
da produção dessa Brasil Paralelo, eles começaram a avançar para outras áreas. Queria que você desse uma situada no que hoje o que é Brasil Paralelo, qual é o tamanho dela, e a gente estava conversando um pouquinho antes de gravar, você já percebeu um movimento aí de internacionalização, né? Enquanto você começa a falar, eu vou colocar na tela aqui uma outra imagem, que aí você vai poder falar também sobre ela. A Brasil Paralelo, ela, digamos assim, ela lava as mãos quando ocorre a eleição do Lula. Eles não insistiram naquela narrativa de que a eleição foi golpe, eles gravaram até um vídeo editorial em que eles meio que aceitam o resultado da eleição, como se eles tivessem que aceitar alguma coisa. Mas eles fazem Ou um pouco. validar, né? Como se tivesse que validar alguma coisa. Pois é, como se alguém tivesse interessado também, alguém sério tivesse interessado com isso. Mas eles não entram na questão diretamente, né? Pelo menos editorialmente. Pode ser que vários dos personagens ligados ali, se a gente aprofundar um pouco, né? Tem o Príncipe, tem o Ricardo Gomes, que era vice-prefeito de Porto Alegre. Se a gente aprofundar nesses personagens ligados, provavelmente a gente vai encontrar alguma coisa. Mas institucionalmente, eles não entram nessa do golpe, mas eles fazem um documentário que chama A Direita no Brasil, um pouco depois, que é uma passação de pano em cima do 8 de janeiro, basicamente. Assim, como naquela de foram velhinhas com a Bíblia na mão e tudo mais. Só que esse filme documentário ele é, digamos, uma leitura de cenário da direita e quais são os próximos passos. Assim, a, a Brasil Paralelo busca talvez agregar esses personagens que seriam o futuro da direita no Brasil, mas é um documentário que passa muito pano. A partir daí, eles não têm mais um governo para seguir, né? Porque a gente viu no período anterior que, na pauta de meio ambiente, eles fizeram um documentário para defender a política de destruição do governo. Na Covid, a gente consegue encontrar em diversos documentários seguindo essa narrativa do governo. Ele se posiciona logo depois como uma mídia em oposição ao governo Lula, isso o tempo todo, isso não muda, mas ele deixa de ter o bolsonarismo como principal bússola assim, do que fazer, o que a gente vai produzir agora. Mas eles seguem nessas pautas da extrema-direita. Depois disso, a gente tem um documentário sobre a Lei Rouanet, a gente tem um documentário sobre MST, que eu tenho até um material aqui também sobre. Assim, basicamente, eles pegaram esses fazendeiros que têm milícias rurais, pegaram ex-integrantes do MST que se venderam, digamos assim, e fizeram um documentário, mas para queimar o MST. Se você vê o documentário e assistiu a tal da CPI, que foi um fracasso do MST, você vê que é a mesma narrativa. Inclusive, o Zucco e o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que eram presidente lá da comissão, eles são um dos fios condutores desse documentário. Então, eles continuaram por muito tempo insistindo nessas mesmas pautas, assim, muitas para atacar o governo, né, como Lei Rouanet, essas EPDMST, mas essas pautas aí da extrema-direita. Só que agora eles fundaram, não sei se é uma produtora, eu esqueci o nome que eles utilizam, chama Big Pictures, que é para internacionalizar a marca da Brasil Paralelo. Então, eles fizeram um documentário chamado God Complex, né? Complexo de Deus, que é uma teoria da conspiração de que agora não, que no governo Biden
tanto o governo oficialmente como o que eles chamam lá de Deep State estavam atuando para censurar os cidadãos americanos. O mote do documentário principal é esse. E aí, essa foto que você está colocando na tela são os 3 fundadores da Brasil Paralelo, Henrique Viana, Lucas Ferrugem e Felipe Valerim, na sede do X. Isso não foi postado no perfil da Brasil Paralelo, mas é postado no Instagram do Felipe Valerim, que é um dos sócios. É o que geralmente narra os documentários. E o que eles foram fazer lá no X? Boa pergunta. Eu acredito que estreitar relações com... Aqui na legenda da foto, tá assim, hoje nos escritórios do X, né, o ex-Twitter, aprendendo sobre a incrível visão do X para o futuro. E eu estou completamente convencido de que eles estão no caminho para se tornar o app top 1 no mundo muito em breve. Pois é. Assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça, assim, talvez seja um pouco do receio que a gente fica também dessas ligações, é que assim, se a Brasil Paralelo, que sai processando todo mundo que fala deles, tem essas ligações com o X, qual que é a segurança que a gente tem de produzir conteúdo nessa rede? Se eles estão se ligando a empresas de extrema direita como a Brasil Paralelo. Assim, Bom, esse comentário seu já responde a pergunta que eu fiz agora há pouco, se o teu alcance do perfil Brasil Paralelos diminuiu. Se você tem uma foto dos caras lá no X, isso daqui é o que eles disseram que foram fazer, né? O que fizeram de fato lá a gente não sabe. Sim, os meus dados, as minhas conversas com fontes que eu tive, que eu tive pelo perfil e tal, que me mandaram alguma coisa da Brasil Paralelo, me chamaram a atenção para algo, se está seguro com a Brasil Paralelo ter essas relações, tem alguma ética nessa relação entre eles e o X? Assim, é um monte de pergunta que pode parecer um pouco de conspiração, mas dá para confiar na Brasil Paralelo, dá para confiar no Elon Musk, né? Você mencionou aí agora há pouco processos, né? Eu queria que você comentasse muito brevemente. Você está sendo processado pela Brasil Paralelo. Eu estou sendo processado pelo Brasil Paralelo desde 2022 por Qual materiais foi o crime que você cometeu? Eu acredito que eu não cometi nenhum crime, mas eles me denunciaram, me processam por calúnia e difamação. O que você andou espalhando deles aí que eles não gostaram? Assim, o principal conteúdo que gerou isso foi o conteúdo sobre a história do Brasil deles, que eu chamo ele, a forma como eles contam a história do Brasil, de supremacista. Só que eu não tirei isso da minha cabeça. Na minha pesquisa para criar aquele material, eu usei o material de um professor, que agora não estou lembrando o nome dele, mas tem no perfil, acho que a gente pode compartilhar aqui depois que o podcast for editado, mas ele conta os motivos pelo qual ele considera que a forma como o Brasil Paralelo conta a história do Brasil é uma forma supremacista. E aí tem falas do Olavo nisso, tem a questão da relativização da escravidão, tem a questão da exaltação da violência dos bandeirantes. Tem uma fala de um historiador que fala no filme, que ele fala que com a chegada dos portugueses eles levaram
os indígenas do Paleolítico ao Barroco em 5 anos. Todo nessa ideia de que aqui vivia uma civilização atrasada e que os portugueses vieram salvar aquelas almas, né? Muito no sentido das cruzadas também. Tanto que o filme chama A Última Cruzada. Enfim. Naquela mesma linha de os escravizados viviam melhor naquela época do que hoje. Tá explícito isso, essa questão desse ponto de vista supremacista, e eu trago ao longo do fio trechos do artigo deste professor que ilustra isso tecnicamente, digamos assim. Então, não foi só eu assim, eu acho ele supremacista, porque não sei. Não. A gente buscou falar isso tecnicamente, mas mesmo assim nós sofremos o processo e está rolando na justiça, ainda está aí na primeira instância, mas é uma prática comum deles. Assim, eu acho que a gente conversou na outra entrevista que a gente tem um material também, eles processam comunicadores, pesquisadores, veículos de mídia, tanto progressistas quanto da mídia tradicional. Tem um vídeo do Lucas Ferrugem que ele fala com 2 palavras: nós temos uma verdadeira máquina de processo. Quando tem alguma coisa sobre a gente manda para o escritório e eles resolvem. Então, assim, eu acho que todos os comunicadores que já sofreram processo ou ameaça de processo, porque é muito comum eles enviarem uma notificação extrajudicial, sabe que é isso, assim, às vezes você acabou de postar, já tem alguém de olho, assim. Então, o que eu acredito é que eles tenham que alguém que fique de olho mesmo e, e a menor coisa que pode afetar a imagem da empresa é enviado para esse escritório e denunciado, assim. Então, eu sou apenas mais um dos processados pelo Brasil Paralelo, por isso que a gente acredita que exista um assédio jurídico mesmo, assim, Claro. organizado, né? Não é algo esparso, assim, é algo É que tem uma sistemático, é. sistemático. Tem uma reportagem do The Intercept, da Juliana Sayuri, muito bom sobre isso também, além do material que a gente tem na página. Tá, e me diz uma coisa, como é que eles ganham dinheiro? Eu lembro que eles tinham aquela história de assinatura, né? Eles têm a plataforma deles, que produzem documentários, e tinha uma série de convênios que eles estavam fazendo para colocar em favelas, em escolas. Eu não sei, não estou acompanhando muito o tema, mas talvez você possa dizer como é que eles ampliaram o alcance. Eles têm um número grande de assinantes, nem sei se são números que eles disponibilizam, e como é que está esse processo, né? Tem muitos assinantes, eles vivem basicamente das assinaturas, ou tem gente colocando grana neles aí, grandes empresários, eventualmente fundações, corporações. Pois é, vamos lá. O que a gente sabe hoje, né? O Jorge Gerdau, dono da Gerdau, o maior siderúrgico do mundo, hoje ele é um dos sócios da Brasil Paralelo. Bom, então resolveu o problema de dinheiro deles. Nunca mais eles vão ter problema de dinheiro. Ele virou sócio, comprou um pequeno pedaço, virou membro do conselho gestor da produtora, junto com outros grandes empresários que a gente não tem confirmação, mas existe uma matéria da Piauí sobre isso. Mas o que a gente tem confirmação, que é falado abertamente, a gente tem vídeo do Henrique Viana, que hoje é o CEO do Brasil Paralelo e um dos fundadores, falando, é o Jorge Gerdau. Então, ele é essa pessoa e tem tudo a ver com o que já se falava isso, né? A tese de mestrado da Maiara Balestro desenhava essa estrutura desse empresariado de A Porto Nayara, Alegre. que foi entrevistada por mim também há alguns anos e também sofreu um pesado assédio judicial, né? Assédio judicial e um ataque virtual puxado pelo Leandro Ruschel, né, que ele também é sócio da Brasil Paralelo, é outro cara do dinheiro, ele é dono da Liberta Investimentos e ele é um dos principais
perfis aí bolsonaristas que coordenam ataques, e ele está no Brasil Paralelo desde o início. Assim. Ele é outro. Perguntar de onde que vem o dinheiro também tem a ver aí com o Leandro Ruschel. Mas, só completando o raciocínio, o Gerdau, ele não tinha sido identificado anteriormente, mas ele é patrocinador do Fórum da Liberdade, ele é lá do Sul, então não sabíamos, não sabíamos o nome dele, mas agora que a gente sabe, encaixa exatamente nesse perfil que foi desenhado de quem eram os possíveis financiadores da Brasil Paralelo. Mas ele era uma espécie de sócio oculto, assim, ele não aparecia? Qual era a situação? Isso eu não sei. Ele passa a configurar, se você for na junta comercial de São Paulo, ele passa a configurar, se eu não me engano, é a partir de 2019, entre o sócio minoritário, mas eu não sei se ele era sócio oculto, Bem no se ele começo do passou a ser governo sócio Bolsonaro. agora, enfim. A informação que a gente tem é que em 2019, se eu não me engano, ele compra uma cota das ações ali, vira sócio e, nas palavras do Henrique Viana, hoje ele é membro do conselho gestor da empresa, que tem outros empresários, inclusive o Leandro Ruschel, que a gente conversou aqui, mas esses outros empresários, tirando o Ruschel e Gerdau, eles preferem não dizer que são sócios, membros do conselho gestor da Brasil Paralelo. Então, o Mas, Gerdau ele entra logo no início do governo Bolsonaro, que foram 4 anos de fake news e desinformação da nobre estirpe, assim, coisa terrível. sim. E, bom, e é isso, assim. Agora, E a número de gente também. assinantes, você tem informação sobre isso? Então, isso que eu ia falar. Mas apesar de, para começar, para construir essa máquina, precisar do dinheiro, precisar do apoio desses mecenas, eles têm uma máquina de marketing que funciona. E aí eu não sei quantos assinantes ele tem hoje, porque, assim como tudo da Brasil Paralelo, nada é muito claro e as informações não batem nem quando a fonte são eles mesmos. Olha que coisa interessante que eu estava reparando esses dias. Eu recebo os e-mails da Brasil Paralelo e aí em 2023 eles falavam que tinham 600 mil assinantes durante o ano todo. Venha nos ajudar a chegar aos 600 mil assinantes, eles estavam ali perto. Quando chega 2024, eles começam a falar que eles já são 300 mil assinantes, ou seja, em Metade. 2023, metade. Esse ano, quando você olha as divulgações dele, eles estão fazendo uma Black Friday agora, estão vendendo a assinatura por R$ 7,90 na Black Friday, a assinatura da plataforma. Eles estão falando que estão chegando a 1 milhão de assinantes. Então, assim, é muito difícil você confiar se é 300 mil, 600 mil ou 1 milhão. A gente sabe que eles têm muitos assinantes. A gente sabe que eles têm uma máquina de marketing com investimento altíssimo na Meta, no Google, mas a gente não sabe o quanto é. Se é 1 milhão, se é 600 mil, se é 300, se é 400. A gente sabe que é muito assinante e que eles também têm, complementarmente, eles vendem alguns cursos fora da plataforma. Então, eles lançaram um curso sobre Bitcoin, estão lançando agora uma formação em geopolítica. Então, tem umas fontes de rendas pontuais além da assinatura, mas roda muita grana real, assim, além do possível financiamento, roda muita grana também, porque eles investem muito no marketing digital e tudo mais. Cara, imagina um curso de geopolítica com viés da Brasil Paralelo. Não é brincadeira. Agora, eu tinha lido e ouvia também pessoas comentando
que havia escolas que adotavam os vídeos deles como material didático, e aí eu vi, não sei se em redes, havia pais que colocavam os filhos para estudar a história do Brasil em casa, assistindo os vídeos deles. Isso é algo que você acompanha também? Tem alguma informação que possa compartilhar? A gente teve no passado material didático do governo da Bahia, que veio citando algumas coisas da Brasil Paralelo, até É um denunciado. governo do PT, hein? Já era não é esse governo agora, mas era Sim, o mas é governo da corrente lá. Rui Costa, foi denunciado pelo professor Carlos Zacarias. Não sei se você já Sim, que eu também conversou. entrevistei aqui, sofreu um assédio tremendo, né? Tremendo. Isso. Nós identificamos também, aí nesse caso foi só um vídeo de um documentário do governo de Minas Gerais, governo Zema, material já do governo de Minas Gerais, citando um documentário da Brasil Paralelo, se eu não me engano, é o documentário deles sobre música. E a gente tem conhecimento de pais mesmo, assim, a Brasil Paralelo, quando ela lança o primeiro documentário, tem um pouco do Escola Sem Partido nas ideias ali, mas depois, já a partir do governo Bolsonaro, o lobby não é mais pela Escola Sem Partido, é pelo homeschooling. Então, por que eu estou falando isso? Né? Porque é interessante para eles o homeschooling justamente pela dificuldade, porque por mais que exista uma tentativa de entrar dentro do ensino formal, existe uma resistência também. Essas denúncias mesmo mostram isso. Então, existe um lobby para o homeschooling. Assim, se você acessar, se você jogar Brasil Paralelo Homeschooling no YouTube, no Google, você acha diversos artigos, diversos vídeos, e não chega a ter documentário, mas tem muito podcast, artigos no blog e tudo mais, defendendo o homeschooling. Porque E aí eu você acho fura o sistema, né? O sistema tradicional, e você sim. tem uma comunidade recebendo diretamente o conteúdo deles. Agora, eles atacam, como eles têm essa estrutura gigante, né? Tem quase 3 pessoas trabalhando, eles atacam para todo lado. Eles criaram uma parceria com a Uniítalo, que é uma universidade em São Paulo, para fazer um curso EAD de História da Brasil Paralelo. Então, hoje existe, eu não sei exatamente como está atualmente, um curso de História criado pelo Brasil Paralelo. Eu estou esquecendo o nome do professor que está sempre com eles, foi presidente da Biblioteca Nacional no governo Bolsonaro, hoje ele é secretário de Cultura de Santa Catarina. Vou ver se eu acho aqui. Rafael alguma coisa. Enquanto eu vou procurando aqui. Rafael Nogueira? Rafael Nogueira. Ele é o coordenador desse curso de História, que é uma parceria com a Uniítalo, mas aí por que eu estou falando isso, né? Isso de atacar em todas as frentes. Eles estão formando professor de História. Vou até colocar na tela aqui. Eu achei uma matéria do site Brasil de Fato, que fala exatamente. Eu acho que isso deve ser de uma reportagem que, na verdade, é da agência pública da Isso, Amanda da Amanda Alves. Aldi, coordenado por monarquista, curso ligado ao Brasil Paralelo, forma professora de História. Esse aí é o Rafael Nogueira. Isso, ele foi presidente da Biblioteca Nacional do governo Bolsonaro e ele foi ou ainda é secretário de Cultura de Santa Catarina. É, Então, complicado. assim, esse é outro meio, assim, aí, é claro, é longo prazo, mas se eles formam a cada ano 100, 200 professores de história, né, a cada turma que eles forem Não, formando, daqui a pouco eles vão ter uma universidade. né, Estudo na Universidade Brasil Paralelo. Caminho complicado esse.
Logo, eles que adoram atacar as universidades, né? Falando nisso, eu vou compartilhar aqui, só tirar aqui da tela, já que você me deu o gancho aqui para esse outro vídeo aqui, em que é um vídeo já de 2024, setembro do ano passado, né? Um ano e pouco, em que eles lançaram um documentário para atacar as universidades. Essa fala do Lucas Ferrugem, que está aqui, eu lembro que ela já rodou, né? Ela apareceu em vários momentos e tal. Eu vou colocar para rodar aqui para as pessoas assistirem, aí você comenta em cima. Mas o tweet que você fez aqui, no caso é no Blue Sky, então não é tweet, o Brasil Paralelo lançou mais um documentário para atacar as universidades públicas, o mesmo discurso mofado, sem novidades. Atacam uma suposta doutrinação marxista e tentam colar as universidades como um antro de uso de drogas e sexo. Então está aqui. Opa, vou abrir o áudio aqui. Bom, olha, até nem sei como começar para não soar muito radical. Eu vejo a imprensa hoje como eu vejo as universidades. 90 e tantos %, não saberia dizer, mas a maior parte são estelionatários. Não são jornalistas, não são professores, não são gestores de universidade, são só estelionatários. Bom, olha... Bom, eu sou jornalista, né? Então... Pois é. Enfim, aí tem um fio aqui que eu recomendo, vou deixar os links depois nas informações do episódio, mas o que você pode comentar aí desse documentário e dessa figura aí, o Lucas Ferrugem? Pois é, o Lucas Ferrugem, digamos que ele é o mais... É a cabeça um pouco mais inteligente, assim, digamos, não sei se dá para falar isso, tá? Mas, assim, porque você vê que os outros dois sócios, eles não conseguem concatenar duas ideias. Então, o Lucas Ferrugem é o cara que tem alguma leitura e tal, então ele é o mais ideológico, assim, digamos assim. Mas é raso também. Nisso daí você vê, assim, quando ele fala das universidades e exemplifica ele bem. Ele cita um número, 97%, não saberia dizer, queria saber a fonte dele. Não, é de fonte voz isso da minha cabeça, né? Mas assim, esse vídeo ele é mais antigo, ele precede esse documentário, mas ele é bom. Eu utilizei ele aí por quê? Porque ele é bom para exemplificar que existe um ódio dessas figuras antigo, né? Às universidades, que eu acho que esse ódio foi crescendo, porque toda vez que eles tentaram exibir os filmes deles nas universidades, principalmente nas universidades públicas, houve resistência, assim. Então, foi um meio que eles não conseguiram penetrar da maneira que eles gostariam, assim, sabe? Então, inclusive eu lembro que tinham várias tentativas de exibir os documentários em universidades, havia protestos, alguns embates, aí eles ficavam acusando de censura, principalmente universidades ali, acho que no Paraná, que eles tentavam exibir, e aí eu acho que vale você fazer algum comentário sobre a influência do Olavo de Carvalho, porque eles foram meio apadrinhados pelo Olavo de Carvalho, né? E há relatos de que eles se encontraram, não sei se algum deles chegou a ser aluno do Olavo de Carvalho, e quando apresentaram a ideia não sei, de algum documentário, algum vídeo, o Olavo falou, não, isso daqui, o Olavo vislumbrou o potencial que eles tinham para ocupar um espaço nessa extrema-direita brasileira, né? isso, sim. Eu acho que eles, além do ressentimento que eles têm pelas críticas que a universidade faz aos materiais dele, além do ressentimento por não ter conseguido penetrar nas universidades, eles herdaram o ressentimento das universidades do Olavo de Carvalho, né? que é assim, é o primeiro guru da Brasil Paralelo, e
e essa fala aí que você está falando, é uma entrevista com o Henrique Viana, que é um dos fundadores da Brasil Paralelo, Esse que vídeo ele está no perfil da Brasil Paralelos, né? Quem procurar aí tá vai achar. assim, ele estava falando, é uma conversa que eles tiveram com o Olavo sobre o modelo de negócios e em certo momento o Olavo parou, mas é importante você não perder a parte da militância. É importante que a empresa seja uma empresa militante. Então, eu acho que a conversa está vindo para um lado mais de mercadológico, assim, e o Olavo puxa, fala assim, ó, mas você não pode deixar a ideologia de lado, a parte militante de lado, isso é fundamental. Então, o Brasil Paralelo teve o Olavo de Carvalho como um guru, assim, essa parte do ataque à educação ela é total olavismo, assim, né? Mas o que eu falo nesse documentário, nesse, nesse fio, nessa thread, é que além dessa parte ideológica olavista, ela tem uma parte mercadológica. Quando a Brasil Paralelo ataca as universidades, ataca o ensino formal, ataca o ensino público, ela está pensando numa reserva de mercado para vender curso, para os empresários que financiam ela, que são empresários de educação privada, terem mais espaço, para os empresários que financiam a Brasil Paralelo ter mais espaço para vender curso. Então, assim, tem um olavismo, tem um ressentimento, mas também tem uma coisa de mercado mesmo. E aí a gente precisa, para a gente enxergar isso, a gente tem que voltar nessa estrutura da Brasil Paralelo de ser criada e financiada por empresários, para ver quais que são os objetivos dessas pessoas que apoiam o Brasil Paralelo. Para a gente ver que interessa para eles menos universidade pública e mais espaço na educação privada, seja formal ou informal. Então, E ensino à distância, né? isso, ensino à distância, para além de entender o porquê eles têm esse pensamento na questão de herdar isso do Olavo, na questão da esquerda supostamente dominar as universidades, né, que a gente sabe que, beleza, no curso de comunicação tem mais gente de esquerda ali, mas se a gente for para engenharia, a gente sabe que Direito, da esquerda do direito. direito é uma falácia. Mas para além dessa suposta dominação da esquerda nas universidades, para além de ser a universidade muitas vezes que desmente o que eles fazem, tem também uma disputa de mercado aí. E eu acho que é importante a gente enxergar que é muito por dinheiro também. Muitas coisas que eles fazem é dinheiro. É gerar mais espaço no mercado para universidades privadas, para cursos privados, para outros tipos de formação que não sejam pública, gratuita, etc. Então, assim, é bom a gente parar para olhar isso também, além de todo o discurso ideológico que tem. O que me Nesse leva à tua informação de que o Jorge Gerdau é sócio. Para mim, eu vejo duas coisas. Ele identificou, ele é um empresário que gosta de dinheiro, né? Ele identificou o potencial de negócio disso e está alinhado com esse pensamento. Ou não está alinhado e não se importa, ou está alinhado e se importa, sei lá qual é. Então, é na hora de fazer dinheiro, e não sei como é que ele poderia talvez usar a produtora, sendo sócio, para avançar em pautas que ele considere interessante. Então, em relação ao desmatamento, eu não sei o que a Gerdau pensa em relação ao meio ambiente. Então, vai financiar um documentário sobre o aquecimento global e vai mostrar que é uma falácia. Acho que eles têm até algum conteúdo sobre isso, né? já, Desacreditando o aquecimento global, mudança do clima. Então, já está tem, tudo na alinhado. verdade.
chama Cortina de Fumaça, né? Foi durante o governo Bolsonaro, e ele é um ataque às ONGs que preservam o meio ambiente. Ele tem uma parte que é a parte da Damares do documentário, que tem uma demonização dos indígenas e tal, para defender, por exemplo, mineração em terras indígenas. Então, assim, é um grande lobby do agronegócio, da mineração, muitas vezes da mineração ilegal até, né, o documentário, porque ele coloca como uma farsa que o desmatamento estava aumentando, e da responsabilidade do agronegócio e da indústria nisso. Assim. Então, aí a gente consegue enxergar os interesses tanto do governo Bolsonaro na época, porque ele é também uma defesa das políticas ambientais ou antiambientais do governo Bolsonaro, mas esse documentário foi divulgado em todos os sites e blogs do agronegócio, de associações, de sites de notícias do agro. Então, a gente sabe que servia a esse interesse, assim, por mais que a gente, eu não tenho como dizer fulano ou ciclano financiou isso, mas a gente sabe que serviu aos interesses desses grupos econômicos, né? Esse documentário, por exemplo. Bom, eu vejo que eles avançam em várias frentes. Vamos mudar o tópico aqui, que é o caso da tentativa de assassinato da Maria da Penha, que se tornou uma lei, a Lei Maria da Penha, que, em tese, tenta punir quem pratica feminicídio. Né? Mas antes da gente falar nisso, eu queria só que você desse um brevíssimo resumo, assim, quem era Maria da Penha, quem é Maria da Penha e o que foi que resultou na Lei Maria da Penha. Pois é, a Maria da Penha foi um caso emblemático no Brasil, porque ela era casada com o Marco Antônio Heredia, que é o agressor dela, que tentou assassinar ela. E o caso dela andou por anos na justiça. Assim, ela ficou paralítica, né? Ela ficou paralítica depois de tomar um tiro do marido enquanto dormia. E esse caso durou anos para ser punido. Assim. O Brasil teve punição da ONU ao Brasil, para o Brasil retomar esse caso, para finalmente ela ser punida, e aí o governo aproveita esse avanço nas investigações, na punição do Marco Antônio Heredia, e aí é criada a Lei Maria da Penha, que é uma lei para punir tanto feminicídio como a violência contra a mulher de forma geral, assim, pelo marido no casamento, né? E é uma lei que até hoje é combatida, né? E aí vamos ver aqui, eu vou colocar um trechinho, um tweet aqui que você fez, desvendando as narrativas falsas da Brasil Paralela. A produtora mente sobre tentativa de assassinato de Maria da Penha para destruir símbolo da luta contra a violência à mulher. Tem um fio, eu vou colocar aqui esse vídeo, aí a gente comenta. No ano passado, quando eu tive contato com o Henrique Zingano para gravar, inclusive, o lançamento da segunda temporada da Investigação Paralela, um dos episódios era sobre a Mariana Ferrer, né, que tem tudo a ver com a Lei Maria da Penha. Levei para ele essa situação, falei, olha, lá na Jovem Pan com o Ricardo eu venho falando sobre isso, e seria interessante se de repente vocês abordassem o caso. E nós decidimos, então, colocar numa mídia maior. Foi daí que a gente teve a ideia de buscar a Brasil Paralelo, a investigação paralela, junto com o Henrique Zingano, para que ele fizesse realmente algo mais pesado, mais contundente e definitivo. Tá. Quem dá o contexto a esse vídeo? Quem são essas pessoas que aparecem? Jovem Pan é mencionada aí logo no começo. Dá um panorama aí, esse Henrique Zingen e essa pessoa que está falando aí. O Henrique Zingano, ele é funcionário
da Brasil Paralelo há muito tempo, desde o início. Ele tem esse programa hoje dentro da plataforma, tem alguns episódios no YouTube também que chama Investigação Paralela. A gente poderia chamar de conspiração paralela. Então, eles pegam casos de crimes famosos e vão trazer outra versão sobre essa história. Nesse programa, esse Henrique Zígano e uma outra pessoa, o Henrique Zígano é, digamos, o investigador, e outra pessoa que está ao lado dele é o leigo, e eles vão contando uma história que a maioria das vezes é falsa sobre aquele crime. E é o caso aí do caso da Maria da Penha. Essa pessoa que fala no vídeo aí é o Ricardo Ventura, mas eu acho que a gente tem que começar para falar desse vídeo de um outro personagem. É esse aqui, né? Isso, esse é o Ricardo Ventura. Esse cara é um dos caras que... Esse cara que consegue detectar quando alguém fala mentira, pela expressão facial, pela postura corporal, etc. Isso é o que ele diz, né? É o que ele diz, sim. Mas acho que o personagem que inicia essa construção contra a Maria da Penha é um personagem que se chama Alexandre Paiva, lá de Santa Catarina. Ele é do Instituto de Defesa dos Direitos dos Homens. Esse rapaz aqui, né? Vou colocar esse rapaz. Eu acho que vale a pena colocar o vídeo. Vamos lá. O que nós não podemos é perder o contato, porque essa força que vai fazer com que a gente atinja o nosso objetivo, que é acabar com a Lei Maria da Penha. É isso que você ouviu. Nós vamos acabar com a Lei Maria da Penha. Chega, não dá mais. Chegou num limite onde está insustentável. E aí você, mulher, pode falar assim, mas então... quem é Alexandre Paiva? Bom, Alexandre Paiva, como está aí na tela, é o presidente do Instituto de Defesa dos Direitos dos Homens. Mas quem é Alexandre Paiva de verdade? Ele é alguém que tem uma medida restritiva com a ex-mulher por causa da Lei Maria da Penha, por agressão à ex-mulher. E aí ele tornou a pauta da vida dele acabar com a Lei Maria da Penha. Isso daí, não sei o que estou falando, a gente acabou de ouvir o vídeo aqui, então não tem mistério, não é opinião. Eu vendo o nome do Instituto aqui, Instituto de Defesa de Direitos dos Homens, só faltou aqui direitos dos homens agredirem mulheres, só faltou isso, né? É quase isso, né? Ele se vende como injustiçado, mas quando a gente for avançando aqui falando sobre ele, a gente vai entender que não é nada disso. E ele está aqui, eu cheguei a um vídeo em que ele... Aqui é um print de tela, né? Aí ele está dando uma entrevista para um canal de Ventura, com 1 milhão... É o Ricardo Ventura, é o que fala no início É o que fala no início do vídeo. Porque o cara que identifica quem está mentindo ou não. O que eu vou avançando aí no fio é o seguinte. O Marco Antônio, desculpa, não. O Alexandre Paiva, ele é uma das pessoas que ressuscita essa narrativa de que o Marco Antônio Heredia, que tentou matar a Maria da Penha, é um injustiçado. Então, ele faz live com o Marco Antônio Heredia, inclusive o Alexandre Paiva, e aí eu mostro essa live do Paiva com o Ricardo Ventura para mostrar como que a coisa foi evoluindo de tamanho. Então, isso está muito no submundo Red Pill masculinista, essa narrativa, já circulava isso há muito tempo, mas quando chega no Ricardo Ventura, já é um canal de um outro tamanho, 1.400.000 inscritos. Quando vai para a Jovem Pan, que é o que a gente está vendo agora na tela, já ganha um tamanho muito maior. Aí participaram o Ricardo Ventura,
o advogado, que também está no documentário do Brasil Paralelo, e o Marco Antônio Heredia. Aí você vê, a coisa já está na Jovem Pan, já ganhou um outro tamanho essa Outra narrativa. Então, a coisa dimensão. foi Então, a Brasil, não sei se você já identificou, Brasil Paralelo e Jovem Pan possuem algum tipo de parceria formal, estratégica? formal total. Tanto na questão de anunciar nos programas da Jovem Pan, principalmente no Pânico. Muitas vezes, quando tem um lançamento da Brasil Paralelo, eles vão no Pânico anunciar a Brasil Paralelo, mas tem uma parceria mesmo, tem a Panflix, que é uma plataforma da Jovem Pan, que exibe alguns documentários da Brasil Paralelo. Alguns documentários que também estão na plataforma estão na Panflix. Então, essa parceria ela é aberta, ela não é só a ideologia da Brasil Paralelo, da Jovem Pan bate, então eles aparecem de vez em quando nos programas. É uma parceria formalizada. E aí, Avançando no fio aqui, aparece o nome de uma moça chamada Pietra Bertolazzi. Quem é essa figura e como é que ela entra na história? a Pietra Bertolazzi, ela é muito próxima ao Brasil Paralelo e ela virou comentarista da Jovem Pan, se eu não me engano, ali em 2022, 23. E aí ela é a pessoa que faz a ponte. Ela aparece no trailer que a gente mostrou ali no início. Ela é a pessoa que faz a ponte dessa galera que foi na Jovem Pan, Paiva, Ventura, o advogado e o Heredia, com a Brasil Paralelo e com o Zingano, que é o apresentador, roteirista desse programa Investigação Paralela. Aí avançando aqui no fio, aí você mostra que a história já ganhou o submundo dos Red Pills e das antifeministas. Aí você tem alguns prints aqui. Você vai avançando e eu acho que no final a culpa vai ser da Maria da Penha, né? Que levou o tiro. Eu acho que o processo. O que esse povo acha, eu acho que é isso. Mas você vê que assim, já existia, e quando começa a ir para a Jovem Pan e tal, essa coisa começa a ficar maior. Porque aí os próprios Red Pills que sempre falavam isso, as antifeministas que sempre questionavam a Lei Maria da Penha, começam a falar assim, viu? Apareceu na Jovem Pan. Você tá vendo? É mentira. A lei veio de uma farsa. E começa a crescer essa narrativa ainda num nicho específico, mas a coisa começa a crescer. E essa pessoa que está aqui agora é o... Esse é o advogado, que estava até na Jovem Pan também. Tá. E esse aqui é um trecho lá da Investigação Paralela? Esse aí é o Marco Antônio... É quando eles apresentam o Marco Antônio Heredia, o ex-marido e quem tentou assassinar a Maria da Penha. Ele chegou a ser preso? Ele chegou a ser preso. Hoje ele está solto, ele já cumpriu a pena, já tá em liberdade. E agora está tentando resgatar a honra perdida nessa história absurda contra ele, né? Exatamente. Agora, e aí, desculpa, pessoas... uma história dessa aqui, uma empresa que se associa a um grupo de comunicação, que é o caso da Jovem Pan, investe, isso aí não deve ter custado barato, né? Tempo, dinheiro, profissionais, para resgatar, para fazer uma limpeza da imagem do cara que tentou matar a mulher, que foi condenado, foi processado, julgado, condenado, cumpriu a pena, existe uma lei por causa dela, o número de feminicídios no Brasil só aumenta. Então, eu me pergunto, é só dinheiro? É fazer um documentário para atrair atenção, despertar o ódio e gerar engajamento? Eu não sei, me faltam
me falta primeiro elevação espiritual para comentar e conhecimento, de fato, profissional, médico, psiquiátrico, psicanalítico, para avaliar o que leva um conglomerado a produzir um conteúdo desse. É dinheiro também, né? Mas, porque a gente sabe que um caso como o da Maria da Penha, que é famoso, quando você vai criar uma polêmica quanto a isso, são coisas que viraliza, que traz assinante, etc. Mas não é só isso. Mas vamos falar um pouquinho mais de dinheiro antes da gente ir para essa segunda parte. Porque o capitalismo nunca nos decepciona. Nunca. Só no Meta, a Brasil Paralelo investiu R$305 mil em anúncios com os trailers do episódio do Investigação Paralela da Maria da Penha. Tem uma matéria da Pública da Amanda Aldi também sobre isso que ela fez esse levantamento. Então, assim, foram investidos R$305 mil nesses anúncios. Então, você pensa que R$305 mil, e só no Meta, porque como o Google não tem a mesma transparência que a Meta tem em anúncios que são classificados como político, a gente não sabe. E eu acredito, pelo que eu observo, não consigo ter 100% de certeza disso, que eles gastam mais no Google do que na Meta. Então, 305 mil pode ter sido 1 milhão. Tá? Então, é muito dinheiro investido nisso. É claro que se eles investem essa grana toda nisso, eles esperam que entrem muitos assinantes na plataforma para assistir, porque esse episódio não foi... Você pode ver que as imagens não são muito boas, as que eu publiquei no documento, porque ele não foi publicado no YouTube. Ele foi publicado só na plataforma. Então, esses anúncios quer saber a verdadeira história da Maria da Penha? Assine a Brasil Paralelo. Mas, além da questão financeira, e aí a gente já entendeu o alcance do negócio, porque mesmo quem não virou assinante e viu o filme, R$305 mil, você chega em alguns milhões de pessoas. Sim, porque o cara está assistindo lá no YouTube e está monetizando a Brasil Paralelo. Então você já sabe, a partir disso, você já criou na cabeça de várias pessoas, mesmo que não assistiram o documentário completo, que existe algo de errado na história da Maria da Penha, que é mentira. Os trailers todos que foram gastos, esses 305 mil, já entregam que o que eles vão falar é uma nova história sobre a tentativa de assassinato da Maria da Penha. E hoje em dia é o que basta, porque ninguém mais lê jornal, ninguém lê livro, e tudo que chega de uma fonte que você não sabe quem é a verdade. E se você já tem um viés de achar algum preconceito em relação ao tema, se aquilo está associado ao que você pensa, pronto, virou verdade. Isso. Agora, para além da parte financeira, eu acho que há uma intenção em atacar esse símbolo do combate à violência contra a mulher, que é a Maria da Penha. Eu acho que quando eles trazem para dentro do documentário e trazem apenas essas pessoas, porque olha só, os personagens que são entrevistados é o tal do Ricardo Ventura, que comprou a narrativa do Marco Antônio Heredia, é o Paiva, que fala com todas as letras que quer o fim da Lei Maria da Penha, é a Pietra Bertolazzi, que é essa moça aqui, né? Essa moça antifeminista, declaradamente antifeminista, e o advogado. Então, assim, toda a história é construída de pessoas que abertamente ou são antifeministas, ou são masculinistas, ou querem acabar contra a lei, ou o advogado possivelmente contratado por eles. Assim. Eu sempre deixei na tela aqui, porque no clipe que você publicou tem aqui o caso Mariana Ferrer. Fala um pouquinho o que foi esse caso e por que ele entra aqui nessa história. Ele entra na história porque existe
Espera aí, só um momento, Carlos. Sim. Do notebook estava acabando aqui. Aí eu coloquei aqui de volta na tomada. Então, Mariana Ferrer. Ah, tá, beleza. Esse episódio da Mariana Ferreira eu não assisti, mas ela entra aí porque eles fizeram também uma investigação paralela sobre o caso da Mariana Ferrer, que foi uma jovem que foi estuprada numa festa. E aí, claro que nesse episódio eles estão buscando desmentir a versão da Mariana Ferrer. Então, nesse vídeo, a Pietra Bertolazzi cita o caso Mariana Ferrer, porque ele pensou, pô, eu vi lá na Brasil Paralelo eles desmentindo a Mariana Ferrer. Vou levar para eles esse caso para eles fazerem o mesmo com a Maria da Penha. Esse caso que teve uma audiência que o juiz foi super grosseiro com a moça, ela chorou, o juiz estava, na verdade, acusando ela de ser prostituta e que a culpa era dela, né? Exatamente. E aí, não vou muito aprofundar no que a Brasil Paralelo fez, porque esse episódio Você não eu viu. não consegui analisar. Mas assim, você vê que tem um histórico e uma intencionalidade de desmentir as denúncias de violência, de estupro contra as mulheres, né? Então, existe esse histórico aí da própria Brasil Paralelo. O que temos assim de positivo agora nesse caso da Maria da Penha é porque existe uma investigação do Ministério Público do Ceará que já chegou nesse Alexandre Paiva e está investigando o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo foi obrigado pela justiça a tirar o documentário do ar. Então, existe uma investigação. Porque o que aconteceu? A partir desse documentário, apesar deles não terem conseguido fazer nenhuma mudança na lei, nem conseguiu, para o grande público, arranhar a história da Maria da Penha, mas a Maria da Penha começou a ser perseguida, mais do que já era, e sofrer ameaças de morte. E tudo isso a partir dessa narrativa que surgiu nesse meio masculinistas, mas que a Brasil Paralelo é um canhão. Ela consegue chegar num lugar que o Alexandre Paiva nunca chegaria, que o Marco Antônio Heredia nunca chegaria, porque os veículos sérios de comunicação, mesmo a mídia tradicional, com todos os problemas que ela tem, ela não deu espaço para o Marco Antônio Heredia. E acho que existe um limite até para essa mídia que tem centenas de problemas também. Então, a Brasil Paralelo foi o canhão que fez essa história circular e fez a Maria da Penha ser revitimizada, porque imagina, ela apanha do marido, e o marido tenta matar ela, deixa ela paraplégica, e aí, anos depois, ela vai sofrer ameaça de morte por causa de uma violência que ela sofreu no passado, assim. Não, e acho importante lembrar, assim, porque a violência contra a mulher não é assim que ele acordou um dia de madrugada e deu um tiro nela na cama. Claro. Esse tiro, ele é talvez o momento final de um histórico de agressão que começa com uma ofensa verbal, um aperto no braço, um tapa, um soco, uma surra. Esse é um processo que vai crescendo ao longo dos anos e as pessoas ficam reféns, ficam paralisadas, não sabem como reagir. É muito fácil você querer julgar. Por que não procurou alguém? Não é assim que funciona. Isso daí é um processo de anos que geralmente termina numa tragédia, como foi o caso. Ele só não é o final. Você falou que está perfeito. Ele só não é o final porque ela segue sofrendo
violência dele já paraplégica, né? Tem o caso dela na banheira, que ele deu uns choques nela. A história é horrível, assim. Ela demorou até conseguir se ver livre dele, assim. Ela sofreu violência contínua mesmo, assim. E aí agora ela está sofrendo essa violência de novo, porque além da volta a todo trauma, ela está sofrendo ameaça de morte pela extrema-direita por esse caso ter voltado à tona de novo, assim. Então ela recebe uma ameaça de morte? contínua, né? Oi? Ela recebe ameaça de morte? Sim. O motivo, ela está recebendo proteção da polícia por causa desse processo, e aí o Ministério Público do Ceará mandou o estado dar proteção para ela, porque ela vem sofrendo esses... Esse na tela é o ex-marido. Oi? Esse aí na tela é o ex-marido. Ex-marido, Marco Antônio Heredia. Ele é uruguaio, veio para o Brasil há muitos anos. Então. Olha, que é até difícil comentar alguma coisa. Mas vamos avançar aqui. Você quer complementar? Diga aí. Não, eu só ia falar que é interessante, se as pessoas quiserem ver no fio depois aprofundar, como eles constroem a imagem. Assim, tem quase uma jornada do herói do Marco Antônio Heredia. Assim. Sim, posso até colocar o clipe aqui, né? Você menciona que ele coloca fotos de família, né? Para tentar dar uma lavagem, né? Que ele é um cara, marido amoroso, pai presente. Vou colocar aqui o vídeo. Meu nome é Marco Antônio Heredia Viveiro, filho de Marco Túlio Heredia Cano e Inês Viveiro Montoya. 7 mulheres e 3 homens. Eu era o mais velho dos homens. Então, desde temprana idade, 11, 12 anos, eu era o melhor amigo de 7 mulheres, minhas irmãs. Depois de formado em Economia e Administração, Universidade de Bogotá, soube que a Embaixada do Brasil tinha oferecido 2 bolsas de nível de pós-graduação para a USP. Me apresentei e ganhei uma depois. No dia 3 de março de 1983, aí estava eu desembarcando em Congonhas, tudo admirado, cheio de planos e de visões. Acontece que no 76 eu conheci a Maria da Penha Maia Fernandes. Como conheci? Numa festa de uma república, que são vários alunos de diversos países, e lá eu conheci. Muito gentil, muito simpática, era bonita, não gostava de se maquiar, eu adorava isso. Fizemos amizade e tal, começou, telefonei, e terminamos namorando. Nos primeiros dias de 1977, ela me visita no CRUSP, o edifício de residências universitárias da USP. Como a gente já vinha namorando por alguns meses, me disse que tinha saído de morar no apartamento onde ela morava, que compartia com os 3 colegas. Ela continuou. Bom, aí ele vai contando o início, né? Isso, aí você vai avançando, você vê que... e aí nisso eles são muito competentes em construir história, assim, em tentar... Aí bota uma música que vai emocionar e por aí... Agora, para assistir isso, só se for assinante, né? Só se for assinante. Não está no YouTube, como vários projetos deles estão. Eles vão por essa estratégia, algumas coisas lançam no YouTube, ou lança uma parte no YouTube, depois chamam. Aí é uma estratégia mais de marketing para atrair novos assinantes mesmo. Assim. Tá. Bom, vamos passar aqui então para o nosso último tópico, que a gente tinha comentado no começo sobre a questão das eleições, né, que eles não questionaram, mas você fez um fio aqui mostrando que os ataques ao processo eleitoral deles ao longo dos anos tem tudo a ver com o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Eu vou colocar aqui esse videozinho aqui. Quem é esse rapaz que está na tela? Ele é o Lucas Ferrugem, um dos fundadores, o mesmo que ele emagreceu aqui, parece, né? Está diferente, cortou o cabelo. Vou passar aqui. Estamos ao vivo. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao estúdio do Brasil Paralelo. Meu nome é Lucas e nós estamos ao vivo agora para dar um breve recado sobre uma novidade que está disponível no YouTube do Brasil Paralelo.
para quem tem nos acompanhado, sabe que nos últimos dias, nessa temporada de eleição, nós não só fizemos as coberturas dos fatos políticos a respeito da disputa eleitoral, mas nós também participamos e divulgamos a Operação Antifraude, que tinha como intuito dar voz para todas aquelas iniciativas que tinham como proposta a investigação da urna eletrônica. Segundo uma pesquisa da VASP, mais de 90% dos brasileiros não confiam na urna eletrônica como sistema eleitoral. Isso foi corroborado pelos milhares de vídeos que circularam no primeiro turno da eleição e pelas dezenas de formadores de opinião que vêm manifestando as inseguranças da urna, seja no caráter técnico, seja no caráter sociológico, ou seja no próprio caráter jurídico. E muitas pessoas têm pedido ao Brasil Paralelo para que nós aplicássemos a nossa tecnologia de documentários, de explicação, de contar histórias, e esclarecêssemos melhor todos esses fatos que envolvem a estranheza com as urnas eletrônicas. O porquê que não é uma teoria da conspiração, que ela não é um método 100% seguro. E nós compilamos tudo isso num mini documentário que está disponível agora. Bom, ó, e logo quem apareceu aí, né, o guru, Olavo de Carvalho. Aí eu tenho 2 comentários. Que pesquisa ele citou aí um instituto que mais de 90%, parecido com o outro percentual que ele deu, né? Mais de 90% dos brasileiros não acreditam na segurança da urna eletrônica. Eu nunca vi esse número em lugar algum. E qual é a outra informação que ele deu? Ou seja, no próprio caráter jurídico. E muitas pessoas têm pedido ao Brasil Paralelo para que nós aplicássemos a nossa tecnologia de documentários, de explicação, de contar histórias, e esclarecêssemos melhor todos esses fatos que envolvem a estranheza com as urnas eletrônicas. O porquê que não é uma teoria da conspiração, a investigação da urna eletrônica. Segundo uma pesquisa da VASP, mais de 90% dos brasileiros não confiam na urna eletrônica como sistema eleitoral. Isso foi corroborado pelos milhares de vídeos que circularam no primeiro turno da eleição e pelas dezenas de formadores de opinião que vêm manifestando as inseguranças da urna, seja no caráter técnico, seja no caráter sociológico, ou seja no próprio caráter jurídico. E muitas pessoas têm pedido ao Brasil Paralelo. Bom, depois eu esqueci aqui um outro número que ele citou. Sei de onde vem isso, né? Que número é esse? E isso daqui, esse vídeo foi de quando, hein? Isso é de 2018. É interessante, o que acontece? Eles começam a falar de urnas eletrônicas num momento muito próximo ao que o Bolsonaro começa a falar das urnas eletrônicas no segundo turno de 2018. Que o Bolsonaro fala, se eu não ganhar no primeiro turno é porque teve fraude. Ele fala isso depois, no dia da eleição do primeiro turno, começa a aparecer um monte de suposta denúncia. Eu cliquei 17 e apareceu 13, eu cliquei 17 e não apareceu. Várias denúncias, porque o Eduardo Bolsonaro estimulou as pessoas a filmarem o momento de votação. Não sei se você lembra disso. Sim. E todas muito era proibido, né, entrar com o celular ali no local de votação. E todas infundadas. Assim, teve um que a Câmara mostrou que, na verdade, o voto era para governador, por isso que não apareceu ninguém no 17. Enfim, teve essa e olha como é que parece uma coordenação, porque logo depois do que acontece essas supostas denúncias do primeiro turno e o Bolsonaro no segundo turno começa a intensificar isso. A Brasil Paralelo lança um documentário sobre a segurança nas urnas eletrônicas. Aqui é o tweet do Eduardo Bolsonaro, pedindo para filmarem, gravarem lives e falarem da zona e seção onde estão tendo os problemas. Exatamente. Isso 7 de outubro de 2018. E aí a gente fala, ele soprou o apito de cachorro, porque aí milhares dos seus seguidores começaram a gravar e mentir sobre a suposta fraude. E aí, a partir dessas denúncias e dessa possibilidade de fraude que a Brasil Paralelo já estava construindo, eles fazem esse documentário que eu coloquei um trecho aí, o trecho
é meio longo, mas se você quiser pode passar. Vamos colocar aqui, peraí. Em sessões diferentes, os eleitores disseram que quando foram votar, digitavam os números corretamente, mas na tela aparecia a foto de outro candidato. A dona Maria entrou para votar. Só que, segundo a aposentada, ao digitar os candidatos do 17 na urna, apareciam os candidatos do 13. Quando eu comecei a votar para senador, veio o número 13. Eu não voto no 13. Para governador foi a mesma coisa e para presidente também a mesma coisa, veio o número 13. Agora que ela votou no 17 e não 13. Ele está dando entrevista agora. Ele votou no 17. O seu Antônio disse que iria votar em Bolsonaro para presidente. Mas quando digitava os números, aparecia automaticamente o 13, de Fernando Haddad. O empresário falou ainda que o problema foi registrado na ata pelos mesários. Eu fui apertando todos os números, né, que estão aqui, que é a minha colinha. E quando eu apertei o 17 e confirmei que seria o Bolsonaro, apareceu a foto do Haddad e o número 13. O que aconteceu, senhor? Qual que é o seu nome? Meu nome é Ademir. Comigo aconteceu o mesmo também, mas quando chegou no governador, aí não foi confirmado e nem no presidente. O governador foi o 30, o presidente foi o 17, não foi confirmado. Número 1, número 7, voto nulo. Apareceu uma foto lá sem eu apertar nada. Então, assim, naquele ímpeto de aparecer aquela foto, que não era o que eu queria, que exatamente era o que eu não desejava, eu fiquei nervosa, não apertei nada. E aí, então, provavelmente deve ter sido anulado. E aí, disseram para mim que expirou o meu tempo de votar. Na hora de votar, eu votei em todos os outros candidatos, mas quando chega para votar para presidente, a urna cancela, né, dá finalização, sem a gente votar para presidente. Ali no início tem uma pessoa, acho que a primeira senhora entrevistada me deu a impressão de ser uma afiliada da Globo que fez a reportagem. Mas isso aqui culmina com, enfim, é o início de 4 anos de um processo de desacreditar as urnas eletrônicas e que no último ano, em 22, foi aquela loucura, né? A gente esquece do que foi 2022. Eu estava morando no Brasil. Foi uma coisa louca, né? Os acampamentos, depois o Bolsonaro e a primeira-dama Michele ajoelhados nos gramados lá do Palácio da Alvorada, rezando, aquela multidão ali na frente, uma coisa surreal que nenhum filme B seria mais apropriado para retratar aquilo. Militares envolvidos em tentar desqualificar as urnas, e hoje as provas mostram que os militares que foram encarregados pelo Bolsonaro de verificar a autenticidade e o funcionamento das urnas não conseguiram produzir uma única prova contrária. Mas isso daqui é um pedacinho do inferno que foi esse governo Bolsonaro num processo de mentira, desacreditar as urnas. E aí vem um documentário como esse, né, só com gente dizendo e provando, entre aspas, que foi impossível votar no candidato dele. Então é aquilo que você mencionou. Será que lá votou para senador? Será que no estado o senador ou o governador era 17 também? Então são várias variáveis que não são explicadas ali. Mas comenta um pouquinho sobre esse documentário e as consequências desse tipo de narrativa aí para a democracia brasileira. E a gente não sabe sequer se essa coisa aconteceu, né? Porque a partir do momento que eu até chamo de apito do cachorro, porque quando... São atores, de repente, a gente não sabe, né? Sociais, vamos filmar, vamos ficar de olho. Para mim é um recado para galera, vamos falar que tem fraude, vamos falar que não conseguiu. Ele é uma forma dele se comunicar com as pessoas. A gente sabe que quando chega a eleição, o gabinete do ódio, que depois é praticamente institucionalizado, ele já está rodando a todo vapor, né? Então,
eu acho que quando o Eduardo Bolsonaro solta isso, é um aviso para todo mundo botar a boca no trombone. Mas, como você disse, e como o próprio processo contra os atos golpistas coloca, esse que agora Bolsonaro vai ser preso, Braga Neto, e todos esses principais personagens do Núcleo 1, né, já estão condenados, ele começa o processo em 2021 com a desacreditação das urnas eletrônicas. Então, esse é o ponto inicial do processo, é que isso começa não em 2021, mas em 2018. E, nesse caso, puxando para 2018, com a participação da Brasil Paralelo, porque eles fazem esse documentário numa coisa que o Bolsonaro também começa a falar, que o Eduardo Bolsonaro começa, eles começam a fazer essa jogadinha aí que fingem que não é combinada, 2018. E tem um personagem que a Brasil Paralelo leva, que é um tal de Hugo César Roesch, não sei se é assim a pronúncia, tem até um vídeo aí do Grande Fio, que ele é, digamos, sabe aquele argentino que apareceu falando sobre fraude nas urnas em 2022? Sim, fez uma live lá da Argentina. Isso, digamos que ele é o argentino 4 anos antes. Tem até uma matéria do The Intercept desmentindo e mostrando as mentiras deles, mas aí no fio vai ter um vídeo dele, numa entrevista dele para Brasil Paralelo, que é de onde a Brasil Paralelo baseou a sua teoria, porque o documentário não é só esses depoimentos da live. Isso daí, digamos que é complementar. A Brasil Paralelo se baseou na teoria desse cara para construir essa ideia de fraude nas urnas. Ah, seria isso aqui? Não está disponível aqui o vídeo. Bom, isso aqui é mais um sintoma, né? Agora, para a gente finalizar aqui, essa empresa ela só cresceu desde o início, né? E grandes empresários colocando dinheiro num processo talvez de internacionalização. Daqui a pouco eles estão produzindo documentários para os canais de extrema-direita nos Estados Unidos, que tem muitos, provavelmente mantém os vínculos aí com Eduardo Bolsonaro, com o outro rapaz lá que é o parceiro dele aqui nessa movimentação para que o governo americano imponha sanções ao Brasil. E não sei, você vislumbra alguma possibilidade de controle desse tipo de conteúdo? Eu acho que é meio impossível. Acho que não tem muito caminho aí para seguir, além de uma mobilização, e aí daqui a pouco muda o governo. Aí uma coisa que eu esqueci de comentar, o curioso é que o Bolsonaro vence a eleição quando ele não estava controlando a máquina do Estado. Aí ele vem com um papo ali, não, se eu não ganhar no primeiro turno é porque teve fraude. E ele perde quando ele dominava a máquina, em que houve várias ações em vários níveis para impedir a vitória do Lula, desde usando Polícia Federal para impedir, Polícia Rodoviária Federal para impedir o acesso de eleitores nas regiões em que o PT tradicionalmente vence. Então, de fato, o uso do aparato do Estado, ele se vale da democracia para chegar ao poder e, quando lá está, ele tenta usar a própria democracia para acabar com a democracia. Uma coisa que está acontecendo também nos Estados Unidos, né? E já há vários especialistas relatando um caminho acelerado em direção à autocracia. A situação está bem complicada. Mas eu queria te ouvir, existe algum tipo de mecanismo para coibir esse tipo de desinformação e de notícias falsas, de fake news, ou você também está desolado? Eu acho que, assim, não é fácil. Mas, assim, essa investigação, por exemplo, do
do Ministério Público do Ceará em cima desse caso Maria da Penha. Tem uma ação também da AGU nesse caso. Tem o próprio Guilherme Boulos fez uma denúncia ao Ministério Público também da questão deles entrando nas escolas. Assim, eu acho que o institucional porque tem muitos casos que o que foi feito, como o caso do Maria da Penha, que é um crime. Então eu acho que falta um pouco das instituições em tentar barrar isso. Assim, não é fácil, mas a gente vê nos últimos anos algum movimento em relação a isso. Mas barrar completamente, eu também tenho pouca esperança. Assim, mais da sua opinião. Eu acho que a gente tem que continuar fazendo esse bom combate, de desmentindo, de expondo e denunciando para o Ministério Público quando for. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte, mas assim, a gente sabe que existe um poderio financeiro e a gente está vendo que isso vai para além das fronteiras, porque eles estão agora fazendo documentário fora do Brasil, eles estão visitando a sede do X e estão do governo Bolsonaro aproveitaram da extrema-direita estar com a máquina na mão. Eu acho que agora eles estão fazendo o mesmo nos Estados Unidos. Eles estão aproveitando que agora, por causa do governo atual dos Estados Unidos, existe um mercado muito grande para isso e que não vai ter nenhuma... que eles podem mentir, fazer o que for, que não vai ter nada aproveitando esse momento de lá para dar uma guinada no mercado estrangeiro, assim como eles fizeram aqui de 19 a 22. Assim. Acho que é por aí. Assim. Agora, é difícil saber, né, como que esses caras conseguiram chegar nesse nível, assim, como é que eles já estão adentrando no mercado americano, né? Tem várias possibilidades. A própria proximidade deles do Eduardo Bolsonaro, o Príncipe, o deputado Príncipe, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um dos personagens da Brasil Paralelo ali desde o início. Houve até um momento que chegaram a dizer que ele é um dos sócios e tal, mas a gente nunca conseguiu achar comprovação. Não sei se você lembra a rede social que o Trump criou, aquela Truth Social. Sim. Quando surgiu a empresa que fundou a Truth Social, o Príncipe, deputado Luiz Felipe, CEO dessa empresa. Então, e tem uma foto dele, tem um fio na página sobre isso. Tem uma foto do Luiz Felipe de Orleans Bragança e do Trump quando aconteceu essa transação que fundou a Truth Social. Então, assim, já existiam relações de pessoas próximas a Brasil Paralelo com o Trump. Então, assim, mas a gente já consegue enxergar de onde surgiram algumas relações que agora estão se concretizando num novo mercado para a empresa. Então, como você disse, o jeito é a gente seguir aqui no Bom Combate para tentar, ao menos, esclarecer as pessoas aí em relação ao que está acontecendo. Agradeço muito aí a disponibilidade e quando você tiver uma outra investigação aí, um fio poderoso, avisa para a gente fazer outra conversa, tá bom? Obrigado pela entrevista. Agradeço você. E aí tudo que eu falei aqui, vou mandar os links para o Carlos para vocês poderem aprofundar, que algumas coisas a gente falou de passagem, né? É legal vocês consultarem esses links e verem o que a gente aprofundou. Por exemplo, esse caso aí, essa ligação do Orleans Bragança com o Trump. Assim, é bom ver como a gente chegou, tudo que a gente sabe hoje
para a gente entender o tamanho e a seriedade atacar até a Maria da Penha. Maravilha. Então, seguimos em contato. Valeu, Carlos, um abraço.